Hoje a gente vai falar sobre uma nova matéria, potenciação, que vocês já viram essa matéria com números naturais, quer dizer, números inteiros que a gente já falou que é um número que não tem vírgula. Números naturais são números que não têm vírgula, só são os números positivos, tá? Bem, vamos agora fazer isso com frações e números decimais, que a forma de fazer é do mesmo jeito. Só que vamos lembrar primeiro a questão da conceituação. O que é uma potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Fatores, quer dizer, números iguais. Então, você está sempre multiplicando números iguais. Só que na multiplicação, a gente não chama os números de números, chama de fatores, os elementos. Então, presta atenção. Uma coisa que tem que ser prestada atenção, quando é uma potenciação de fração, ela é obrigatoriamente, ali tem o exemplo 1, 5 nonos ao quadrado. Então, primeira coisa que vocês têm que prestar atenção, obrigatoriamente toda fração tem que estar dentro do parênteses. Toda! Porque se colocar, vou botar até aqui o caderninho, a linha do caderno, para mostrar as coisas que o aluno erra. Aqui é a linha no caderno. O aluno às vezes faz assim, ó. Copia assim. Tá errado. Por quê? Porque primeiro, ó, a parte de cima do caderno aqui significa que é o numerador. Então você está dizendo que tudo isso aqui é numerador. E a parte de baixo aqui é o denominador. Tá? Então, ó. E aqui a fração está dizendo que, olha só. O numerador aqui é 5. Vamos voltar aqui. Estou mostrando as coisas que o aluno erra, hein? Para vocês não errarem. O numerador é 5. O denominador é 9. Então, tem que arrumar assim no caderno. Todos os dois números dentro do parênteses ao quadrado aqui. Ah, professor, então não tem que colocar o parênteses nos dois números? Sim, mas vai acontecer isso aqui, ó, na vida de vocês. Tá errado? Não! Mas se você escrever isso aqui dessa forma, eu estarei errado. Pode acontecer no livro, essa forma aqui, eu vou explicar. Tá? Vou explicar das duas formas. Calma aí. Vou até botar aqui bonitinho. Aqui é a linha do caderno. O exemplo que eu dei foi esse aqui. 5 nonos. Tudo ao quadrado. Como que se faz? Então, você vai pegar, multiplicar 5 duas vezes, 5 vezes 5, e o 9 duas vezes. É a fração que está aqui, você vai multiplicar ela a quantidade de vezes que está escrito aqui. Então, 5 vezes 5, 25, e 9 vezes 9, 81. Respondido isso aqui, tá? Bem, professor, e aquele outro caso que você falou que pode acontecer? Bem, se acontecer assim, ó, aparecer, opa, aqui embaixo não tem, é uma fração, só em cima que tem parênteses. Isso significa dizer que só o número 5 que está elevado à potência. Então, ó, você vai repetir o 9 e só vai fazer a potência desse número aqui, ó, 5 vezes 5. Então, vai ficar 25 nonos. Bem diferente. Então, por isso, a importância de colocar a fração inteira dentro do parênteses. Eu estou demonstrando que toda a fração eu vou resolver a potência dela, tá? Não tá explicado para ninguém fazer errado, para não gerar futuramente erros. Vocês vão utilizar muito isso na vida de vocês. Isso aqui são regras que vocês já viram, ó. Todo número, seja qual for o número, se for fração, se for em número natural, se for número decimal elevado a 1, é igual a ele mesmo aqui, ó. E todo número elevado a 0 é igual a 1. É uma regra. Isso aqui a gente chama de regra matemática. É para todos os casos. Vamos agora à potenciação de números decimais. Mesma coisa, o número decimal está aqui, não precisa transformar ele numa fração. Então, você vai multiplicar esse número por ele mesmo quantas vezes? A quantidade de vezes está aqui, ó. Se é 2, você vai multiplicar 2 vezes. Então, é 0,3 vezes 0,3.
Quem não... Ó, olha o que o aluno faz. Ah, já sei, 0,9. Vamos ver se vai dar? Vamos multiplicar aqui e ver se vai dar 0,9. O aluno tende a fazer isso aqui. Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Vamos multiplicar o 0 agora. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Somando as casas decimais, tem duas casas decimais, eu vou andar para a esquerda duas vezes. Vai dar 0,09. Bem diferente de 0,9. Então, não caia no erro de achar. Ou, às vezes, o aluno faz isso aqui, 0,3 vezes 2, ó. 0,3 vezes 2, 0,6. Gente, potência é multiplicação de números iguais. Eu não posso multiplicar números diferentes. É números iguais, tá? Aqui vale a regra daqui, que é a mesma coisa. Todo número, não importa se ele for decimal, fração, elevado a 1 é igual a ele mesmo. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui eu chamo de regra matemática. É usado para qualquer número, tá? Vamos agora, próxima matériazinha. Ó, presta atenção. Antes de começar a matéria, a gente tá falando de operações. O que é operações na matemática? Vocês aprenderam que a primeira operação que vocês viram na vida de vocês, essa aqui, que a gente chama de soma ou adição. A segunda operação que vocês viram na vida, não foi essa aqui? Que vocês falavam de diminuir, mas a gente chama de subtração. E a próxima? Que vocês botavam x, agora vocês vão botar um ponto, que é multiplicação. A outra, essa aqui que vocês botavam assim também, né? Acabou? Não. Agora tem a potenciação, que a gente acabou de ver, que também é uma operação. E a próxima, radiciação. Então, são 6 operações matemáticas que a gente utiliza, tá? Então, vamos aqui à radiciação. Radiciação de frações. Vamos começar com frações, depois números decimais. Radiciação nada mais é que raiz, tirar raiz. Vamos relembrar aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. 25 nonos. Bem, como que eu vou tirar a raiz dessa fração? Raiz nada mais é, ó, presta atenção. Primeira coisa que tem que saber, que aqui dentro tem um número, aqui tem outro que a gente chama de índice. Quando não aparece esse número é porque é 2. O resultado dessa operação a gente chama de raiz. Esse símbolo aqui é radical, a gente chama de radical. E o número que está aqui dentro, radicando. Bem, o que a gente faz para achar raiz? Ó, raiz, a gente não chama isso. Eu quero achar raiz de 25 e de 9. Presta atenção. Você vai ter que... Porque raiz nada mais é que multiplicação também. Olha só. Isso daqui significa dizer que você vai achar a raiz de 25 e a raiz de 9. Eu posso escrever isso aqui assim. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui. Qual é o número que você multiplicado por ele mesmo? Vamos botar os números aqui, ó. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7. Eu vou botar aqui para ajudar vocês a entenderem. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10 igual a 100. Vamos
pode ir continuando, vou parar aqui. Então, olhando para cá, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25 aqui? Então, porque na verdade, raiz é a multiplicação de dois números iguais, 2 ou 3. 2 ou 3 ou 4 ou 5. Quem vai me indicar é esse índice aqui, ó. Se não aparece é porque é 2. Então, eu estou multiplicando dois números que está gerando esse resultado aqui. Então, quais são esses dois números iguais que multiplicando dá 25? Dá para ver aqui, ó? É 5. Então, qual é a raiz de 25? 5. Vamos achar a raiz de 9. Vou explicar de novo, ó. Aqui, a primeira coisa que a gente olha é o índice. Se não aparece número nenhum, é porque é 2. Se é 2, então vamos lá. Qual é o número que eu estou multiplicando duas vezes que dá 9? Qual é o número? Ó, números iguais. 3. Então, aqui 3. Então, 25 nonos, a raiz de 25 nonos é igual a 5 terços. Vou explicar agora com números decimais. Vamos lá com números decimais. 0,25 centésimos. Primeira coisa que tem que fazer, olha só, para facilitar para vocês. Vocês vão aprender de outra forma, fração também vocês vão aprender de formas mais complexas e vão aprender com outras dificuldades, mas no momento vamos devagar assim. Isso aqui, vamos transformar isso aqui numa fração decimal. É a mesma coisa que isso aqui, 25 centésimos? Então, vou botar isso aqui dentro da raiz. Tem que ser tudo dentro da raiz, gente. Isso aqui significa que eu tenho raiz de 25 e raiz de 100. Vamos olhar o índice. Índice, esse númerozinho aqui, ó, é 2. Não aparece, então é 2. Porque a partir de 2 é obrigatório aparecer. Só o número 2 que não é obrigatório. Então, presta atenção. Olhando para cá para a conta, qual é o número que multiplicado por ele duas vezes, mesmo número, ele tem que ser multiplicado por ele mesmo, duas vezes já dá 25, né? 5? Então já achei. E aqui, qual o número que multiplicado por ele duas vezes vai dar 100, não é 10? Então tá aqui. 5 décimos. Se eu quiser transformar isso aqui em número decimal, 0,5. Então tá feito aí radiciação com fração e com números decimais, a forma mais básica para vocês. Vamos agora expressão numérica, juntar todas essas operações numa conta só. Antes aí eu vou falar o que é expressão. Porque o aluno chega, para mim, algumas vezes, chega um aluno e fala assim, professor, isso aqui é uma expressão. O que é uma expressão? O que é uma expressão? Vou dar um exemplo aqui. Primeiro com fração. O que é uma expressão? É quando eu tenho mais de uma conta junto. Ó, se eu tiver isso aqui, 5 mais 3, isso aqui é uma adição, só tem uma conta aqui. Se eu colocar 2, eu tenho duas contas. Então, se tornou uma expressão numérica, porque só tem a presença de números. Então, a gente vai lembrar daquilo que vocês estão a vida toda aprendendo lá nos anos que vocês vieram. Primeira coisa, a gente faz o que está dentro do parente, depois do colchete, depois chave. Se não tiver nada disso, a gente agora vai fazer primeiro a radiciação ou potência, depois a divisão ou multiplicação e por último a adição ou subtração. Entrou radiciação e potência, tá? A questão da prioridade. Então aqui só temos, ó, adição, multiplicação. Quem eu faço primeiro? A multiplicação. Então vamos lá, ó, fazendo organizado no caderno, gente. E vou multiplicar. Olha a multiplicação de fração que já foi ensinado. É só multiplicar 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15.
Se transformou agora numa adição de duas frações. Ó, denominador diferente. O que eu tenho que fazer? Não podemos esquecer que temos que olhar o denominador. Se for diferente, temos que tirar o MMC. Então, o MMC aqui deu 15. Para achar o numerador, divido aqui. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. Então, 11, 15 avos. Terminou aí a expressão numérica só com frações. Vou dar outro exemplo. Agora vamos dar com o número decimal. Ó, exemplo 2. 7,4 menos 8 vezes 0,5. Então, presta atenção, ó, tem uma subtração, tem uma multiplicação. O que eu faço primeiro? De acordo com o nosso quadro de prioridade, eu vou fazer a multiplicação primeiro. Então, vou repetir o 7,4, deixa o sinal de menos aqui e multiplica. 0,5 vezes 8. Gente, eu posso botar 8 em cima e 0,5 embaixo, mas eu arrumo minha conta de multiplicação na forma que eu acho mais fácil. Olha só, a ordem dos números dos produtos aqui, ó, que a gente chama de produto, não importa na multiplicação. Então, para ficar arrumadinho, eu coloco assim, tá? Então, aqui vai ficar 0, 4. Então, deu 4. Porque 4,0, vocês também já aprenderam que é igual a 4. Tá, gente? Agora, eu vou fazer essa subtração aqui. 7,4 menos 4. 4 inteiros. Inteiro embaixo de inteiro. Aqui não tem, ó, não tem nada, então completa com 0. Tá, estão lembrando aí, ó, a matéria que já foi dada, hein? Então, tá aí o exemplo com o número decimal. Vou dar mais um exemplozinho com o número decimal, tá? Exemplo 3. 5 vezes 0,2 mais 1,3. Bem, agora eu tenho aí, ó, multiplicação e adição. O que eu faço primeiro? Mas se não tivesse parênteses, seria multiplicação primeiro. Mas tem um parênteses aqui. E o parênteses é prioridade para fazer em qualquer expressão numérica. Então, eu vou ter que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Então, eu repito 5, boto sinal de vezes, somos 0,2 mais 1,3. Lembrando que na adição, tanto você pode botar aqui a ordem que você quiser, só que lembrando que é inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo. Então, deu aqui. Agora sim, resolvi o que está dentro do parênteses, agora eu vou fazer a multiplicação. Ó, vou botar o número que, né, que é maior, que é mais extenso. 1,5 é mais extenso que o 5, então vou botar ele em cima, tá? E vou multiplicar. 5 vezes 5, 25, 1, 2. 5 vezes 1, 5 com mais 2, 7. Está em uma casinha depois da vírgula, eu vou andar à esquerda, uma casinha. Tá aí feito expressão numérica. Eu vou passar para vocês bastante exemplo para a gente aprender, tá bom? Bons estudos.